Eu tenho o privilégio de conhecer e conversar com pessoas incríveis que me ensinam muito. E o Felipe Carvalho é um desses caras, assim, é um dos caras que me motiva demais, sempre dá aquela empurrada falando, cara, vamos mais. E é um cara que sabe muito e que compartilha muito, e isso torna tudo ainda mais especial. Felipe, obrigado por esses minutos que a gente vai bater de papo aqui. Se apresenta, por favor. Que isso. Pô, obrigado a você, Léo. Sabe que eu sou grande fã, né? Não precisa falar. Além de amigo, eu sou um grande admirador da jornada que você tem feito no mundo corporativo e principalmente nos bastidores como gente, né? Acho que não adianta nada ser bom em negócio e não seja. E você é uma pessoa de fato admirável para o ecossistema e principalmente as trocas que a gente tem. Sempre aprendo muito, sempre aprendo sem palavras, vendo o seu desenvolvimento, sua evolução, e quando a gente tem oportunidade de trocar é sempre muito enriquecedor. Obrigado pelo carinho, cara. Conta um pouco, faz um resumo da sua vida corporativa, empresarial. Você é um baita de um empreendedor e tem uma história linda. Se você puder contar um pouquinho. Eu comecei de forma precoce, né? 15 anos comecei trabalhando com meu pai na imobiliária. Ele tinha uma imobiliária, comecei trabalhando de boy com ele, né? Achei que era filho do dono que ia ter um baita do emprego. Ele chegou, deu uma maletinha e falou o seguinte: ó, você vai pagar as contas no banco e vai conhecer o pessoal de cartório, essas coisas. Então ali ele queria que a gente tivesse contato com gente, né? Legal. E aí na sequência participei da abertura de uma nova unidade, né? A família trabalha com educação em Santo André, já tinha uma unidade do colégio em Santo André, e aí quando abriu a segunda na região central, eu já participei, ali já tinha uns 16 para 17 anos, e aí participei da abertura de mais 7 unidades. Uau. Então, colégio de educação básica, cursos técnicos, então desde Jundiaí, Jacareí, Pinda, Sorocaba, Mogi, uma na Bahia, Juazeiro na Bahia. E aí fui migrando em diversas áreas. Acabei indo em Londres, que eu queria ampliar os horizontes. Trabalhei num café e depois entendi os problemas que tinha num college. Voltei para a educação, coordenei um processo de rebranding no college. Depois fui country manager de uma startup tecnologia espanhola, enfim, na área de educação. E aí acabei entrando na parte de governos também. 2017 a 19 fui convidado para assumir como diretor de desenvolvimento econômico, inovação e tecnologia, e aí acho que é bacana a gente entender o outro lado. E você fez um trabalho incrível, né? Acho que você abriu muitas portas e mentes ali no setor público, é muito legal. Acho que foi uma experiência bacana para conectar a gente, né? Pô, a gente trabalhou muito juntos ali. É mudança de crachá só, mas no final acho que é essa troca, essa construção, e a gente é legal ver que algumas coisas vão avançando, e eu sempre falo que não existe ESG, quem que é o responsável legal por resolver os problemas sociais, os problemas ambientais, os problemas econômicos, são os governos. Mas os governos nem sempre têm todas as competências para resolver, então precisa do privado, dos diversos agentes. Os cidadãos em se envolver também, quando tiver em vários países. Cidadão, exatamente, tudo se complementar, mas tudo isso tem que passar pelos governos. Então, por isso que hoje eu trabalho muito forte dentro dessa área de governos, porque eu acredito que a gente precisa fortalecer as instituições governamentais para que elas assumam ali as suas responsabilidades e tragam ações efetivas para que o efeito seja na ponta, na vida. Os atores certos ali, né, para ir complementando. É isso, a gente não sabe fazer tudo. A gente tem de estar cercado de pessoas boas que vão complementando aquilo que a gente sabe fazer bem, né? É isso, porque assim, senão chega na ponta, e para todos. Porque eu tenho batido muito nessa tecla, assim, como é que a gente chega, e eu busco conhecer novos lugares, novos perfis de pessoas fora da bolha, para entender como é que essas pessoas vivem, quais são as dificuldades. Então não adianta só dentro do ar-condicionado eu querer resolver um problema da fome, ou problema do sertão, ou problema às vezes das favelas. Então a gente precisa dialogar, entender onde que dói, onde que as coisas se conectam
para que, de fato, a gente teste novas soluções, novas formas de resolver esses problemas. A gente fala muito isso, né, com o sistema de inovação, né? Eu já vou trazer a conversa para a educação, porque tem muito para você me ensinar sobre isso, mas quando a gente fala em inovação, a gente sempre fala de observar o problema, aprender o problema, como as pessoas se relacionam com o problema. E como você disse, a gente não vai aprender isso se ficar trancado no escritório, aqui de trás da mesa, não vai, né? Isso é muito legal, e é legal ver que os governos estão se abrindo para esses processos de inovação. Tem leis aí recentes até, mas começando a ser aplicadas para favorecer ou facilitar, né, a contratação de tecnologia, mais, digamos assim, a sociedade está ficando mais aberta a essa experimentação. Isso é bom demais. E aí você juntou esses dois universos, né, do setor público, do setor privado e particularmente da educação. Queria que você contasse, talvez seja uma pergunta que não tem uma resposta muito simples ou muito clara, tá? Mas gostaria que você me contasse, assim, quais são os gatilhos que você está vendo nesse momento, tecnologias ou ações que podem trazer para a educação pública e a privada também, claro, a qualidade de ensino e a escalabilidade que a gente precisa nessa qualidade para que a gente tenha um país daqui a alguns anos mais capaz, mais preparado para avançar. Né? Perfeito. Eu sempre falo assim, eu já tentei por várias vezes sair da educação, mas a educação nunca me largou. Ela sempre me puxa, independente de todas as áreas, porque tudo passa pela educação. Porque, o que a gente faz com a educação? A gente vai pegar alguns conceitos, alguns conteúdos e disseminar isso para as outras pessoas. Perfeito. Então, no negócio, a gente precisa de educação. Para as crianças, a gente precisa... Então, assim, em todas as fases da vida, a gente precisa, e mais do que nunca, a gente precisa compreender as realidades. Eu acho que isso eu acho que é uma das grandes dificuldades na formatação de políticas públicas e também de soluções privadas. Porque às vezes a gente acha que é o ideal, mas quando a gente chega na ponta tem algumas fases a serem feitas antes. Então, hoje eu trabalho muito com a questão de inteligência artificial. Legal. Essas questões, e eu acho que não tem volta, não é hype, não é... É igual a internet, né? Entrou, tá aí, foi suave, eu diria, intenso, mas assim, suave, simplesmente se encaixou, né? Exatamente. A gente tem muitos ganhos com isso, mas tem grandes preocupações também. Sim, tem várias questões. Tem muitas questões que a gente precisa ter cuidado. Mas a gente também tem que tomar cuidado para que esses pontos não travem o uso e façam com que as pessoas entendam que são inimigos que estão chegando. Perfeito. E não soluções que vêm para dar suporte. Então, eu gosto sempre de fazer essa aproximação entre o mundo, aspas, ideal, com o mundo real imperfeito. Vamos falar de educação pública. Eu tenho feito, né, em alguns municípios workshops junto com diretores, com gestores, secretários também, de diretores de escola, secretários de educação, até para compreender como é que... A realidade ali. Né? A realidade. E para muitos isso, muita gente só ouviu falar, alguns acham que é coisa mais pro filho. A gente vive numa bolha às vezes, né, para qualquer lado. Aí Total. A gente acaba achando que isso é super disseminado e não é, né? Total. E principalmente a educação, você não consegue trazer ali algo muito disruptivo, porque você tem diversas responsabilidades, você tem um parâmetro curricular para seguir, você tem um planejamento. Tem os filhos de alguém sendo impactados por isso também, então tem esse cuidado na adoção, né? Isso eu aprendi ao longo desses 11 anos com a School Guardian também. Porque tem que ter isso, tem que compreender. E aí, quando você começa a compreender os lados, como é que os diretores das escolas estão acompanhando ou estão entendendo sobre isso? Os coordenadores, os professores, as famílias, os alunos. Então, acho que a gente tem que fazer essa compreensão em cascata e aí e aí vem o processo da educação dentro da educação. Perfeito. Né? Acho que o primeiro passo a gente começa a achar as interseções, né? Eu falo que está aqui o gestor, por exemplo, com a sua realidade. Aqui está o educador com a sua realidade, os alunos, as famílias, a sociedade que orbita ali, né, na comunidade escolar. E aí você tem de achar onde esses todos ambientes se cruzam e trabalhar ali, né? Perfeito. Porque se você não conseguiu fazer com que o secretário entenda, você não vai nem chegar no diretor. Exatamente.
então já acabou. Você pode ter a melhor solução. Ou às vezes você pode achar que tem a melhor solução, mas para determinado município você não tem conectividade. Pois é. Que é outra questão. Que é outra questão, que é infraestrutura, que é complexa. Ou você não tem uma base de dados, ou você não tem uma organização desses dados, uma forma de hierarquizar. Exato. Então, por isso que a gente tem diversas coisas acontecendo e não tem o salvador da pátria, que nem falaram que não existiriam mais os livros físicos. E aí, primeiro, qual que é a primeira reação quando você vem só com choque? Um lado, alguns querem se defender, e do outro, querendo dizer que a culpa é deles, que não aceitam novidade. Não, pessoal. Então, essa interação, essa troca, eu acho que é essencial para que a gente consiga dar passo por passo e testar. Porque às vezes... Encontrar o caminho do meio, no final das contas, né? Nem por aqui, nem por aqui. Tem um caminho aqui no meio. É isso, que a gente vai pegar o mundo dito ideal e vai falar o seguinte: olha, esse município, essa escola, hoje a realidade é essa. Como é que a gente faz a partir daqui evoluções? E não querer pegar algo que acha que é bom e plugar porque é heterogêneo. E a gente nem sabe de verdade, né? Porque a gente ainda não experimentou por alguns anos para saber o resultado que vai dar ali na frente, algumas coisas. Então, exatamente. Então é isso, assim, hoje... de IA, então, assim, é tudo tão novo, né? Que a gente tem de usar. Mas tem de usar não como a IA pela IA, mas como ela vai ajudar a alcançar objetivos como qualidade de ensino. Exatamente. E hoje, a gente conversa com o professor fala, meus alunos, eles usam. Às vezes você responde prova, isso é certo ou errado? Acho que a questão não é hoje ter uma definição se é certo ou errado, é a questão de ver os lados, de ouvir e buscar caminhos que possam ser benéficos para a evolução. Quer dizer, as soluções estão aí, os alunos têm acesso. Algumas coisas vai precisar mudar a forma de ensinar, a forma de entregar. Quer dizer, a China e outros países há muito tempo utilizam a IA para o ensino adaptativo. Exato, perfeito, né? Se eu aprendo do jeito A, você aprende do jeito B, por que não, agora que a gente tem tecnologia, aproveitá-la, né? Exatamente, isso já faz anos, era uma tecnologia mais complexa. Exato. Hoje, com a generativa, você tem uma agilidade. Exato. Mas assim, você já tem resultados que você consegue democratizar o ensino de qualidade, porque o aluno que tem mais dificuldade, ele vai conseguir ter uma atenção maior, vai ter ali uma solução que vai entender, vai tratar das massas, mas cuidando das individualidades. Exato. A criação de plano de aula, as atividades que são executadas pelos educadores, educadoras em sala de aula, tudo isso com um suporte, tem de ser suporte, não tem de ser o ator, né? Mas com o suporte da IA, botando essa inteligência, conhecimento, sensibilidade daquela educadora, daquele educador que sabem o que estão fazendo, as horas dessas pessoas vão ser muito melhor utilizadas para as coisas que são mais relevantes, mais importantes. Então, ganha tempo aqui e coloca o brilhantismo humano sobre essa camada da inteligência artificial, né? Perfeito. O Satya Nadella, né, o CEO da Microsoft, que é minha parceira, ele reforça isso, assim, a IA ela é um copiloto e não um piloto. É isso aí. É isso aí. Então ela vem para ser o suporte. Chama copiloto, né? Chama copilot. Então, quer dizer, ela vem para ser um copiloto. Ela não está para assumir ali totalmente, né? Lógico que ela vai evoluindo, algumas coisas têm autonomia, mas amplifica e no final das contas tem que servir para melhorar a qualidade do ensino. Então, quer dizer, a gente tem que ter esses parâmetros de medição para saber o que a gente quer resolver com aquilo. Exato. Quais são os entregáveis e qual que é o foco, porque senão se perde, fica tecnologia pela tecnologia, solução por solução, e a gente esquece por que está utilizando. Exato. E qual que é o resultado que a gente espera disso. Pode ser que assim, a gente use uma técnica, e aí eu questiono muitas questões de projetos prontos, que eu acho que é uma das coisas. E as campanhas políticas, elas acabam atrapalhando muito o cenário, porque tem muitas promessas, assim, eu vou implementar o ensino XYZ. Ok, eu já me comprometi que eu tenho que entregar. Então, às vezes, a minha meta passa a ser colocar o projeto em prática e não resolver o problema
do aluno, resolver o problema do Porque professor. é uma perspectiva que a gente não pratica mesmo. Acho que o ecossistema de inovação, esse universo de startups em que a gente vive, tem essa boa prática, e não é 100% da prática, mas tem a boa prática. Mas em outros segmentos, não necessariamente, né? A gente vem de uma história de desenvolvimento de solução muito diferente, de ouvir o cliente constantemente e iterando e melhorando as soluções. A gente está mudando isso agora, obviamente um processo lento, né? Mas graças a Deus está mudando. E a gente precisa mudar mais. Então, a gente entende que na política você tem que fazer algumas propostas, alguns projetos, mas tem que compreender quando vai para campo, entender o cenário e eventualmente fazer as mudanças necessárias para alcançar o resultado, e o resultado não pode ser colocar o projeto em prática. O resultado tem que ser solucionar o problema que se propõe a fazer. Seja então, acho lá que qual esse for o projeto, na verdade, né? Se você coloca um passo aqui, olha, legal, a minha promessa política vai ser resolver esse problema e não implementar essa solução, aí aqui você vai ter o tempo dedicado, previsto para entender o problema e buscar a resolução do problema. A frase que eu tenho feito uma licença poética, né, que é não se apaixone pela solução, mas pela resolução do problema. Eu mudei um pouquinho a frase original, mas... Não, mas é isso. É isso, né, a gente precisa trazer isso para dentro da cultura e saber que, assim, alguns projetos não dão certo. Vários projetos, eles não vão dar certo. E ok. E vai buscar novas formas. O jeito certo, né? Quando a gente erra. E eu gosto de reforçar muito do seguinte: a transformação digital, a maior parte dela, ela tem que acontecer nos bastidores. De fato. É um processo de subsolo, porque você vai ouvindo, você vai dialogando, que a partir do momento que eu gero uma expectativa para as pessoas, para a comunidade de uma forma ampla, para os alunos, para a comunidade como um todo, o meu foco se torna em entregar aquilo. E às vezes vão ter diversos interesses que podem interferir e buscar fazer com que aquele projeto não saia do papel. E aí a gente fica sempre num ciclo de promessas e muitas vezes ficam anos com as mesmas promessas e às vezes não foi nem má vontade do gestor. Até tentou. Um processo... Mas você gerou uma expectativa muito grande que fez com que os agentes... Tem gente que às vezes fica no processo de ser contra por ser contra, né? Oposição por oposição, e não para chegar naquele fim. Então, o trabalho dos bastidores ele tem que ser primordial, até para ganhando maturidade, trazendo maturidade para os gestores, trazendo maturidade para o time, porque daí as pessoas vão se sentindo confortáveis em utilizar determinadas ferramentas ou mudar os processos. Não é simples você mudar um processo de uma empresa, não. Muito menos de um governo. Uma empresa que é uma cidade inteira, um estado, um país, é um processo hercúleo. Exatamente. Então a gente precisa desse ganho de credibilidade do time como um todo para que experimente novas formas e comemore as conquistas no final. Pô, chegamos aqui, qual que é o próximo desafio? E trazer isso de forma integrada. Porque a educação está muito ligada com saúde, está muito ligada com uma série de outras áreas. Então, quer dizer, uma das reflexões que eu tenho feito muito é sobre a alimentação. O tanto de veneno que a gente põe para dentro, visitando alguns lugares também, a gente está vendo a questão de agrotóxico muito forte, hormônios. Aumenta a produtividade, a sua margem de lucratividade, só que a gente está complicando a outra parte, né? A outra ponta. Então, se não trouxer isso para o ambiente familiar, para o ambiente escolar... Volta a falar de educação, né? É isso aí. Então tá tudo ligado, porque lá na frente vai gastar muito mais com saúde. Perfeito. Um pré-natal, hoje, a própria IA consegue automatizar uma jornada de pré-natal democratizada. Dá para tratar a massa, mas quando traz para dentro de um sistema, dá para ter um acompanhamento próximo na individualidade, porque aquilo também vai impactar no desenvolvimento da primeira infância. Perfeito. Então, depois que nasceu... Capacidade cognitiva, questão de alimentação da primeira infância. Porque quando chega na idade escolar, já evitou possibilidade de alguns déficits, alguns problemas que vão ter que ser remediados. Mas se a gente entende que a causa está ali atrás,
Então dá para a gente integrar essa jornada, e hoje essas ferramentas me ajudam a automatizar as jornadas em massa, trazendo para a individualidade, porque a gente vai acabar tendo uma produtividade na educação muito melhor. Perfeito. Cara, dá para ficar horas conversando aqui. Vou te pedir para deixar uma dica para quem está olhando para a educação, gestores, gestoras, educadoras, educadores e estudantes que eventualmente assistam esse conteúdo. Dá uma dica individual ou geral para esse público sobre adoção de tecnologia na educação de IA ou que você entender que é crucial. Perfeito. Acho que o principal é ouvir, analisar e vivenciar locais diferentes daquilo que a gente está acostumado. Eu acho que isso é transformador, dialogar com pessoas de perfis diferentes, de regiões diferentes, sejam dentro do Brasil, fora do Brasil, porque cada vez que a gente descobre cenários novos, a gente fala, opa, eu tenho que evitar minhas verdades. Perfeito. E passar a compreender melhor como é que as coisas funcionam em locais diferentes. Porque daí a gente começa a trazer soluções cada vez mais reais e começa a ver o impacto gerando de fato na Perfeito. ponta, porque tira muito do meu ego. Tira a subjetividade. Tira a subjetividade e vai muito para o campo de batalha, para aquilo que tem que ser resolvido. Eu acho que a gente vai ter grandes passos evolutivos dentro da resolução desses problemas. A gente vai ter uma sociedade muito melhor, muito mais organizada, mas compreendendo que tudo também faz parte de uma engrenagem e não é uma solução sozinha que vai solucionar. Então, que vai resolver o problema. Então, compreender, ouvir pessoas, testar e integrar os agentes e as soluções. Show de bola. Obrigado demais. Vamos ter de ter outros, né? Que honra, que honra. Obrigado você pelo Valeu convite. Você é um demais, cara incrível e tamo junto. Da mesma forma. Obrigado. Valeu, né? Valeu.